Antes de passarmos ao debate, eu gostaria de fazer também algumas colocações. Eu acho que em função do tempo podemos? Sim? Então, tranquilos? Eu gostaria de fazer algumas considerações e talvez também a doutora Miralda, até mesmo pelo aspecto, né, jurídico, e que eu acho que também é nossa função aqui, tá? Vocês receberam aí a cartilha da Associação Brasileira da Criança Feliz, além de ter a legislação e alguns artigos. É importante que saibam, os educadores aqui presentes, profissionais da área da saúde, mesmo do serviço social, né, quem mais? Basicamente da educação e da saúde. Eu entendo assim, há uma urgência, há uma necessidade que esses profissionais sejam esclarecidos na temática da alienação parental. E como já levantado pelos profissionais, a alienação hoje ela permeia quase todos os conflitos familiares. Ou estão sendo alienados os próprios genitores, né? Ou estão aí os avós sendo afastados do convívio com a criança, alguns irmãos de relações de filiação unilateral também são privados do convívio da criança e do adolescente. Então acho que os profissionais eles têm que entender melhor essa dinâmica para orientar esses pais. Porque muitas vezes é alienador não porque queira. Muitas vezes nos deparamos com pessoas que fazem alienação e que não têm consciência do que estão fazendo. Né? Até mesmo em função dessa ideia do mito da maternagem, né? Que mãe é aquela que dá a luz, que cria, que cuida, e ela tem um papel preponderante sobre a criança. Obviamente que isso, ainda mais nos dias de hoje, né? É realmente uma lenda, porque nós temos excelentes pais. Nós temos inclusive mães que estão no mercado de trabalho e pais que estão em casa cuidando, sendo os cuidadores. Temos já algumas guardas, além de compartilhada, também sobre a responsabilidade de pais. Mas a questão da cartilha é que qualquer um de vocês pode entrar em contato com a Associação Brasileira ou representando algum órgão ou instituição aqui em Araxá. Vocês podem ser autores também, coautores nessa cartilha, reproduzir, né? É muito importante que levem isso para os órgãos competentes de Araxá, para que essa cartilha seja reproduzida, para que um número maior de profissionais possam ter acesso a essa temática, tá? Com relação aos aspectos mais teóricos da alienação, antes de passar para esse debate, talvez seja importante eu e a doutora Miralda fazer aqui algumas complementações, né? Que a alienação, porque tem aqui também muitos alunos, que a alienação é esse ato de que um tenta afastar o outro da relação, tentam ser aí, tentam fazer uma educação unilateral, acreditando não só no poder sobre o filho, mas na necessidade de despojar o outro desse convívio. E na verdade há uma tentativa de um ataque ao genitor que não é detentor da guarda, mas na verdade esse ataque, o estrangulamento está sendo feito em relação ao filho, em relação à criança e o adolescente. Porque não, assim, infelizmente a gente constata que não é só a criança que é vítima desses abusos alienadores, o adolescente também. Recentemente eu avaliei, estou acompanhando um caso de um adolescente em que ele fez um conluio com o pai, porque o pai foi o elemento traído na relação. Então a mulher trai o marido e esse menino adolescente ele está tão identificado com o pai que ele incorporou até assim, os jargões que o pai utiliza, né? A sua mãe é uma prostituta. E nas avaliações que foram sendo realizadas, até na proposta de um convívio ali, ele traz essa mesma fala do pai, né? Numa relação totalmente desvirtuada. E acredito eu, esse pai não tem consciência do que ele está fazendo. Mas ele pode, nos termos que a Maria Luísa levantou, ele pode desamarrar esse nó, ele pode favorecer essa relação. Como? Aproximando esse filho dessa mãe, não falando mal, não denegrindo, né? Porque aquele que aliena,
ele não só fala mal, como ele faz novos arranjos. Por exemplo, no dia da criança ir para a casa da família materna ou paterna, aquele que aliena, por exemplo, ele muito seduz, ele cria pretextos, né? Ele cria passeios chamativos, dão presentes, para que a criança não escolha o convívio com a outra parte. Então fica muito difícil, né? Exatamente naquele dia em que o meu pai ou a minha mãe vem me buscar, o outro diz: hoje nós vamos para o clube, vai ter piscina, hoje você pode então chamar os coleguinhas aqui para casa. Então são pequenos gestos, né, que vão destruindo. Porque alienar, acredito que todos nós alienamos num momento ou em outro, né, principalmente quando estamos vivenciando uma separação dolorosa, litigiosa. Mas a questão não é a alienação, o ato em si, a questão é a síndrome. É a caracterização de uma coisa que perpetua no tempo, que vai progredindo a ponto de a criança, né, vivenciar a síndrome da alienação parental. O que é síndrome? São sintomas, são vários mecanismos que estão agregados ali naqueles atos alienadores que a criança vai incorporando e vai adoecendo, né? E como muito bem disse, é muito difícil de reverter uma situação dessa. Para ilustrar, eu tenho também um caso de alienação parental que eu acompanhei 2 anos no judiciário. Era um pai estrangeiro, um pai italiano, que ele veio para o Brasil depois da separação para tentar resgatar a relação com o filho, que era um filho, né, que ele tinha convívio lá, e tão logo ocorreu a separação, a mãe voltou para o Brasil, a mãe era brasileira. E chegando aqui, essa criança foi inculcada nela, né, a ideia de que o pai não só era muito ruim, como o pai também havia molestado esse menino sexualmente. Então a criança, ela foi desenvolvendo cenas no vocabulário, no discurso dela, de um abuso sexual sofrido pelo pai. E ela dizia com alguns fragmentos como o pai havia feito. É muito comum nos casos de alienação parental, né, que a criança desenvolva na mentalidade, na intelectualidade dela, que ainda é fragmentada, o discurso do adulto. Esse discurso do abuso é inculcado e a criança passa a repetir como se realmente estivesse vivenciando o abuso. E hoje temos estudos, né, na psicanálise, na psicologia, que demonstram que é tão prejudicial ao psiquismo da criança a ocorrência do abuso, como também a experiência traumática de uma experiência abusiva na perspectiva sexual que não ocorreu, mas que foi fruto de uma alienação. Então, muito cuidado os profissionais que recebem esse discurso de uma criança. Nós temos que ter muito cuidado, porque a criança traz um discurso que aparentemente é realidade. Mas temos que entender que existem profissionais habilitados para fazer essas avaliações, né? Os advogados têm que tomar cuidado, o pessoal que trabalha nos conselhos tutelares, mesmo o pessoal que atende em postinhos ou mesmo nos centros universitários, nos hospitais. Porque muitas vezes a mãe chega ali com uma queixa até mesmo dizendo: a criança veio da casa do pai agora, né, e ela foi abusada. Então já chama a polícia, já cristaliza um abuso. Esse caso chega no judiciário com alguns relatórios muito definidos. O juiz não tem mais o que fazer a não ser determinar o afastamento desse pai, até que esse caso vai sendo acompanhado, como esse que eu, né, acompanhei durante 2 anos, até reverter. Inclusive hoje a criança está morando com o pai, né, por uma opção. Hoje ele é um adolescente, ele está morando com o pai no Brasil. Então, até que tudo isso possa ser avaliado, é muito doloroso para a criança, tá? Então, são algumas considerações antes de passar o debate. Doutora Miralda? Bem, eu acho que já ficou bem claro o que vem a ser a alienação parental, né? O que nós temos da legislação foi um
clareamento maior, que a legislação veio para definir quais são os atos que geram alienação parental, que são considerados alienação parental. Então a legislação discrimina, né? Essa coisa de desqualificar o outro genitor, mudar de endereço sem comunicar o outro, não participar o outro da vida do filho, das questões importantes como saúde, educação, e outros atos aí, como, por exemplo, dificultar o outro de exercer a autoridade parental. Então, a legislação trouxe esse avanço de discriminar e também trouxe os mecanismos para a justiça tentar, vamos dizer, parar, né, com a alienação parental que esteja acontecendo ali na família. A grande dificuldade que acontece na justiça é porque quando um processo chega, quando alguém entra com um incidente de alienação parental, a situação às vezes já está cristalizada. E aí a grande dificuldade de como aplicar a medida, né? Como nós vamos, por exemplo, a lei permite você até inverter a guarda. Mas como você vai inverter a guarda se aquela criança tomou um pavor da outra figura e não consegue nem sequer olhar para aquela figura, de tão alienada que foi? Então, assim, o que a gente pensa que tem que ser trabalhado são coisas dessa natureza. O filme, o documentário é fantástico e precisa ser divulgado, precisa mostrar para as pessoas, porque eu penso assim, que o que nós precisamos fazer é trabalhar na prevenção. Porque se a gente esperar, inclusive os pais que sejam vítimas de alienação parental, eles têm que procurar a justiça rápido. Porque se for ficar esperando, a criança vai se sendo alienada e reverter é muito difícil, como vocês bem colocaram aqui, a Marli e a nossa querida assistente social aqui. Então, assim, é muito difícil reverter. Então, se é difícil reverter, no processo é muito difícil tomar uma medida também. O que nós vamos fazer? Não, você vai agora morar com o seu pai porque a mãe está alienando, mas a criança não consegue nem ver o pai. Então, os mecanismos da lei são difíceis de serem aplicados. Por isso que a gente aposta num trabalho de prevenção, de conscientização da comunidade, muito bacana essa ideia de levar para as faculdades, porque assim, você está prevenindo os profissionais, mas você está prevenindo também as pessoas que vão se casar, que vão separar depois e que vão ficar com os filhos. Então, é muito importante trabalhar nessa prevenção. E nesse aspecto da prevenção, eu vou falar de um trabalho que nós estamos fazendo lá em Uberaba, e que é um trabalho do CNJ, que é do Conselho Nacional de Justiça, que chama Oficinas de Parentalidade. Não sei se vocês já conhecem. As oficinas de parentalidade foram criadas pelo Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de trabalhar com casais que estejam em processo de separação, divórcio no caso, né, e que tenham filhos menores. Essas famílias, quando ingressam com o pedido na justiça, elas são convidadas a participar de uma oficina de pais e filhos, onde são tratados assuntos diversos para bem conduzir o processo de separação. O Alan nos disse no começo que a separação dele não foi bem conduzida. Então, a gente tenta, nessas oficinas, passar para os pais qual a melhor forma de conduzir essa separação. Como fazer para separar sem influenciar os filhos. Então a gente tenta dar aqueles alertas: olha, isso não pode, isso não se deve fazer, falar mal, essa questão do demorar, do atraso, do jogo de cintura que é necessário e tudo mais. A gente dá diversas pistas para os pais e para as mães, para que eles possam, já no começo do processo de separação, saber, olha, peraí, eles ouvem muitas coisas, vídeos, inclusive depoimentos, explicando o que é alienação parental, as consequências da alienação para a criança, o sofrimento, tudo é passado para eles, e isso a gente acredita que pode começar a dar algum resultado. Lá em Uberaba, nós implantamos essa oficina de parentalidade em novembro do ano passado. Então nós fazemos uma vez por mês, a Marli até ajudou na formação dos voluntários que trabalham no projeto, e agora, no mês de abril, nós começamos a fazer o contato com as famílias que passaram pelas primeiras oficinas, em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E está sendo interessante porque a gente está conseguindo falar, aí a gente tem um questionário para perguntar para essas pessoas o que a oficina trouxe, o que a oficina
representou de progresso na vida. E a gente pergunta, melhorou a relação com o ex? Ah, não, melhorou, eu estou tentando tolerar mais. Melhorou a relação com o filho? Não, olha, isso aí melhorou, porque eu parei de falar mal do ex perto do meu filho. Isso aí eu não faço mais. Então, assim, eu acho que são coisas pequenas, mas são sementes que a gente tenta lançar e interferem na cultura. Então, acho que, assim, a longo prazo, a gente pode conseguir um progresso, né? Porque se a gente for apostar só na questão legal, na solução do processo, a gente não vai conseguir. Porque é meio cultural mesmo isso, a questão. Então, na oficina a gente fala dessa questão da mãe, que não é só a mãe, o filho é do pai e da mãe, o filho não é só da mãe, né? Então a gente tenta passar muito do direito da criança de conviver com ambos. Então esse é um trabalho que eu acho que pode dar resultado, né? E a gente está fazendo lá em Uberaba. E achei muito interessante, gostei muito de ouvir vocês, saber como foi feito, né, o documentário, que é fantástico mesmo, e tomara que a gente consiga divulgar esse documentário bastante Brasil afora aí. E a primeira divulgação em Araxá é hoje, né? Vocês comprando o documentário, o livro, mesmo porque eles estão aqui numa cortesia, né? Nos prestigiando aí gratuitamente. Eu acho que podemos abrir ao debate agora. Quem quiser fazer alguma pergunta, o Max vai estar passando o microfone. Estamos todos aqui à disposição, principalmente os nossos palestrantes convidados. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando já existe essa morte e alienação, o que deveria ser feito? Como ser feito? Ressuscitaria ou acabaria de matar? Maria Luísa? Seu nome é? Carlos. Bom, Carlos, como eu disse, né, é muito difícil quando tem um processo de alienação parental instaurado, né? É difícil, mas não é impossível, tá? Existe a possibilidade de se intervir através de um trabalho interdisciplinar, mas e definitivamente se deve decretar a morte. Um pai ou uma mãe alienados que sofreram o processo de alienação, eles não podem desistir nunca, como disse a Rafaela, porque a criança é uma pessoa em desenvolvimento, é um ser em desenvolvimento. Para uma criança, um pai e uma mãe são a potência maior que elas têm como referência. Então elas precisam que esse pai ou essa mãe, ainda que tudo vá contra ele não deve desistir nunca, seja mandando telegrama no dia do aniversário, escrevendo, enfim, se fazendo presente. Hoje a legislação é muito favorável, com a legislação da guarda compartilhada, não se pode mais impedir o não guardião de participar da vida escolar, da criança. Então é preciso estar lá, mostrar sua cara, ou seja, esse pai ou essa mãe proibido, ele não é um bicho-papão, ele é uma pessoa que está vivendo um mal entendido, né? Uma situação difícil ali com o ex ou a ex, mas da parte do pai ou da mãe, a minha palavra é sempre no sentido de que não desista, porque a criança não aceita a desistência. Ele tem que se fazer presente, tem que pagar a pensão, mas como é que eu vou pagar? Eu tenho que pagar alimentos e não posso ter a criança? Não, tem que pagar sim. Tem que ir à escola, tem que mostrar a sua cara. E nós, profissionais, estamos aqui para tentar desconstruir esse rochedo que é a alienação parental, porque é de fato algo muito complicado, porque a crianças, por exemplo, crianças muito pequenas,
é difícil por quê? Porque elas são muito pequenas e elas estão ainda muito sob o domínio da mãe. Crianças naquela fase de 10, 11 anos já estão se sentindo muito, né, meio poderosas aí, e já naquela... também tem a questão edípica, né? Ou seja, a mãe, né, o pai de repente casa com outra, tem um filho, aí vem aí uma criança nessa fase, a mãe já está tentando afastar, aí vem a madrasta, um outro bebê, então não tem mais lugar para mim, né? Aí o cerco está fechado, né? Esse momento, quando aparece a outra, né? A madrasta ou o padrasto, são momentos difíceis que a gente tem que aprender, né? E os profissionais aprender a lidar, e os profissionais estão aqui para dar suporte, né? Estão aqui para dar, né? Para tentar desconstruir, né? Essa situação tão dramática. Tá bom para você a minha resposta? Daniela e o Alan querem acrescentar? Não? Eu só gostaria de acrescentar. Pois não. Da desistência, sim, porque, como eu falei, a gente participou de muito debate e é muito bacana quando a gente abre para o público, porque em vários debates desses viam gente que passaram por isso como criança e só se deram conta vendo o filme. E em muitos casos que a gente acabou não mencionando aqui, um deles é que isso acontece dentro do casamento também. Isso pode acontecer dentro de um casamento. Então, quando ela se tocava disso e falava, meu Deus, assim, meu pai foi casado com a minha mãe a vida inteira e eu odiava meu pai e eu não sabia por quê. Agora eu acabei de saber, porque ela sempre denegriu a imagem dele. Então, e aí, só para reforçar, não desista. A gente passa por situação dessa, eu sou casada com a Alan, tenho a minha enteada, é muito difícil, mas não dá para desistir. Talvez contribuindo também aí um pouquinho, né, Carlos, né? A gente também não pode esquecer que uma vez judicializado, né, a alienação, o juiz também ele vai ter alguns elementos para poder cessar. Né? A doutora Miraldo levantou a questão da modificação da guarda, mas assim que um pai ou uma mãe se sentem ali alienados na relação, tem que judicializar, porque outras medidas podem ser impostas. Por exemplo, até multa. Eu tenho acompanhamento de pais que muitas vezes a criança não é levada para aquele acompanhamento e a medida, às vezes, o Ministério Público tem que entrar solicitando e o juiz determina a aplicação de uma multa. Hoje, né, a gente sempre teve a ideia na psicologia que o tratamento sempre teria que ser algo espontâneo da pessoa. Mas hoje a lei da alienação parental, ela traz até como uma forma educativa o tratamento compulsório desses pais alienadores, né? Porque através do tratamento compulsório é possível, mesmo que a pessoa não tenha a escolha de se tratar, é possível que ela tenha algum acompanhamento ali, né, dentro da sua realidade afetiva, porque ela está prejudicando um terceiro, que é a criança, que não tem voz ativa e que não pode se defender. Então, nessa perspectiva, eu acho que a lei veio, mandou bem, porque a gente tem que pensar na criança. Então, os pais vão ser tratados, mas quem vai se beneficiar na perspectiva da lei é a criança, é o adolescente que está sendo vitimizado. E muito bem lembrado, né, a Daniela, de dizer que a alienação também acontece mesmo nos casos de um convívio conjugal. A gente já vê o perfil do alienador desde a época do casamento, desde a época do convívio. Existem pais que estrangulam os filhos, assim como Saturno, né? Devora os seus filhos e acreditam, acreditam que tem a posse e o poder. Tem mães que separam, tem mães que deixam a cama do marido para dormir com o filho, né?
Da mesma forma que tem pais que dão o seu jeitinho de excluir a mãe da relação e ter a preferência da criança, ter os olhos da criança voltados só para ele. Então são pais saturnos, né? São pais estranguladores. Mais alguma pergunta? Muito se tem dito que a guarda compartilhada é uma medida favorável assim, no combate da alienação parental, né? Até o final do ano passado, ela era definida, na verdade, como compartilhar o poder familiar, que na verdade ele não se perde quando há uma separação, né? E que alguém fica com a guarda, um dos dois fica com a guarda. Só que no final do ano passado, houve uma mudança em dezembro, que vem, a lei agora define a guarda compartilhada, na verdade, como uma custódia física alternada, como uma guarda alternada. Então eu gostaria de saber se existe algum estudo ou estatística, algum estudo social que comprove que a guarda, na verdade, alternada, seria de fato, porque tem dito que ela é ruim até para o desenvolvimento, para a criança, e se existe um estudo ou estatística que comprova que a guarda alternada, ela de fato traria esse benefício de diminuir a prática da alienação parental. Maria Luísa, quer fazer? Esse aspecto legal, eu queria que a doutora Miralda, a doutora Juliana falassem. Ótimo. Mas depois eu falo. Então, a respeito da questão de estatísticas, de estudos, eu realmente desconheço. Mas, pelo que eu estou entendendo da lei atual, ela não estabeleceu especificamente uma guarda alternada. Ela estabeleceu um equilíbrio de convivência, né? Mas, para mim, o conceito de guarda compartilhada continua sendo o compartilhamento da responsabilidade com a criança. Não especificamente que a criança vai ter que ficar 10 horas com o pai, 10 horas com a mãe, 6 horas com o pai, 6 horas... Não é essa divisão equitativa, cronometrada. O que eu estou entendendo, que estou tentando aplicar no meu trabalho, não é essa guarda. A guarda alternada, a gente tem entendido como não sendo benéfica para a criança. Então, ainda está cedo, porque nós ainda acho que não temos julgados a respeito da nova lei da guarda compartilhada, porque ela está muito recente. Então, vamos esperar para ver o que os tribunais vão trazer para nós. Mas eu não a vejo como sendo uma lei de guarda alternada. Eu penso que o que avançou foi no sentido de um instrumento a mais para o juiz tentar fazer com que as partes embarquem nessa da guarda compartilhada. Vamos dizer assim, é um estímulo, porque assim, se a gente for olhar estatísticas no Brasil e estatística nos Estados Unidos, lá a guarda compartilhada ganha disparado, e aqui nós temos assim um percentual minúsculo, né? Então talvez a lei que tenha vindo para tentar dar um start nisso para as pessoas acordarem. E eu não sei ainda, a gente não tem trabalho estatístico, porque a gente não tem funcionário nem para fazer o serviço, quanto mais para fazer estatística, né? Então, assim, é muito difícil, mas eu tenho percebido a partir de janeiro um aumento maior de casais vindo pedir a guarda compartilhada. Eu tenho percebido, mas confesso que não fazemos estatística. Então, talvez o grande fator positivo da lei seja esse, de estimular. E as pessoas ficam com medo. Ai, meu Deus, será que o juiz vai estabelecer essa guarda compartilhada? Então vamos tentar conversar, porque eu acho que o objetivo é esse, é tentar conciliar os casais para que tudo seja resolvido amigavelmente. Então, nesse sentido, o que eu posso dizer para você é isso. Eu não a vejo como sendo uma guarda alternada. Agora, estudos a respeito, acho que ela pode falar melhor. Só um minutinho, Maria Luísa, só um minutinho, que a Juliana também tem uma contribuição. Quando surgiu, né, a alteração do regime de guarda para compartilhada, eu confesso que no primeiro momento eu fiquei um tanto quanto indignada, porque eu acredito que o problema de estrutura familiar hoje está em saber ser pai, ser mãe.
E, de certa forma, eu vejo que a guarda compartilhada veio para resolver um problema dos adultos e não de uma criança. A criança acaba sendo colocada, né, numa relação com o pai, com uma mãe, que naquele momento não estão demonstrando condição alguma, né, maturidade alguma para lidar com a questão da separação, e instituíram uma guarda compartilhada numa situação onde tem que primeiro curar o pai e a mãe, né, porque a criança vai passar a ter um convívio com os genitores despreparados para aquela situação. Como a doutora Miralda bem esclareceu, né, a sociedade hoje faz uma confusão muito grande com essa questão de guarda compartilhada e alternada, né? Até porque a guarda compartilhada é justamente manter o outro genitor a par das questões do filho, né? Diferente da guarda alternada, que seria realmente aquele convívio da criança, né, com os dois genitores. Então eu acredito que o problema que gerou essa imposição, né, do regime obrigatório de guarda compartilhada, ele está na falta de maturidade dos pais, né, enquanto seres no dever de formar, né, de formação de um ser, e que isso trouxe para a sociedade uma consequência muito pior se a gente não souber administrar essa questão, né? Porque é um momento em que o casal pode muito bem se utilizar disso para retaliar o outro. Então isso vem para prejudicar a criança, né? Dependendo da forma como o genitor que se sente prejudicado traga isso para o judiciário. Bom, o seu nome é? Como? Magali. Bom, Magali, eu reitero esse entendimento da doutora Miralda. Eu entendo também que a guarda compartilhada ela vem trazer um maior equilíbrio ao poder familiar, entendendo também essas questões que a doutora Juliana colocou. Mas eu acho que ela também dá uma quebrada, né, nesse paternalismo exagerado, nessa compreensão de que a mãe é uma figura naturalmente talhada para exercer o cuidado, né, e a guarda, né, ter o poder familiar de uma forma unilateral. Eu acho que isso instaura uma cultura mais igualitária, tá? Com todos esses problemas, entendo perfeitamente as colocações da doutora Juliana. Mas eu acho que a tendência, né, e nós trabalhamos para isso, é instaurar, de fato, uma cultura de compartilhamento, né? Porque, e depois tem uma coisa também que eu percebo, né? Eu acho que as crianças, elas estão aqui para ensinar os adultos, né? E elas ensinam, né? Então essa coisa até mesmo de alternar, né? Tem casais que optam, né, por alternar a residência das crianças, e a gente pode pensar, nossa, mas que absurdo, mas a criança, ela também, eu já vi crianças também que são adaptadas a uma guarda alternada. Tudo isso vai depender muito da situação e vai também depender da sociedade, né? Porque eu acho que a escola tem uma função muito grande na medida em que ela facilita ou não a convivência, quer dizer, a participação dos pais na vida escolar. Eu me lembro que eu fui visitar uma creche, uma creche municipal no Rio de Janeiro, porque eu estava atendendo um caso de uma criança que era uma história muito barra pesada mesmo. Os pais eram pessoas que tinham uma cultura de muita violência, e eles eram muito jovens. Essa criança estava assim, um verdadeiro joguete, sabe? E eu fui à escola, uma creche pública, e olha, eu fiquei tão impressionada, bem impressionada com o trabalho da diretora dessa creche, porque a maneira como ela colaborou, no caso, com um agente do judiciário para entender melhor o contexto dessa família, né? E a maneira como ela, como diretora, falou, olha, aqui na minha escola
eu não vou não vou fazer a vontade nem do pai nem da mãe. A criança, todos dois têm direito de pegar o filho na saída, na entrada, ela tinha, a diretora tem um entendimento de que pai e mãe têm um poder igual, né, no encaminhamento da educação dos filhos. Tá? Então, agora, se tem uma escola mais conservadora, já facilita também os processos de rivalidade, de alienação. Né? Eu tive uma impressão tão boa que eu até levei depois um documentário, um DVD de presente para a diretora. Eu acho que é instaurar uma cultura de compartilhamento. Essa é a nossa tarefa. Os profissionais, dos assistentes sociais, enfim, de todos os profissionais que estão envolvidos. A única preocupação que às vezes a gente tem quando a gente, igual eu atuo na área, né, de direito de família, é essa, porque agora, na verdade, o código ele fala o seguinte, que eu entendo também que não seja uma guarda alternada, né, mas só que está escrito lá, a divisão no convívio, tanto tempo com um, tanto tempo com o outro, entendeu? Ela fala em equilíbrio de convivência. Mas fala na divisão do convívio, não, tempo igual, equilíbrio. Ela usa a expressão equilíbrio. Agora, equilíbrio, o que eu entendo que é? Não existe mais aquele pai de fim de semana. Seu pai é quinzenal, o pai é a cada 15 dias, eu sou pai a cada 15 dias. Eu acho que isso acabou. O que a lei quer trazer é um equilíbrio. Olha, durante a semana pode ver também, pode buscar na escola. É isso, é ampliar a convivência. Mas não necessariamente. Pode até ser que o casal ali, na situação prática, opte por uma guarda alternada, né? De fazer 15 dias com um, 15 dias com o outro, que às vezes a gente pensa que é ruim, mas a criança pode se adaptar, o adolescente. Enfim, cada caso é um caso. Mas eu não consegui entender que a lei tenha dito que obrigatoriamente eu tenho que alternar a convivência, eu tenho que equilibrar, para não ficar mais aquela figura, eu vejo meu pai a cada 15 dias, nesse período eu não falo com ele. Então, eu acho que é mais isso, é tentar mudar essa cultura. Mas eu não entendi que o espírito da lei fosse alternar especificamente. Eu acho que é equilibrar, é para poder trazer essa figura do pai ou da mãe, do não guardião, né, mais para perto da criança. Só contribuindo aí com essa questão, até mesmo pelo avançar da hora, e nós temos um COF, né? Eu quero fazer também uma consideração, Magali, porque a questão, a ideologia, né, os objetivos da legislação, a gente nunca pode perder de vista, que é atender aquilo que já está acontecendo socialmente. Né? Se nós temos socialmente toda uma problemática com alienação parental, se nós temos hoje um número de processos, né, de regulamentação de guardas ou regulamentação de visita, revisão de cláusula, todos esses elementos, né, que estão aí gritando na sociedade, impuseram a legislação. Por quê? Para acabar mesmo com essa cultura de que pai é visitas, né? Hoje se fala, na verdade não deveríamos nem falar de poder familiar, porque poder familiar não existe, né? O que existe é um convívio familiar. Então, a legislação, ela é absolutamente favorável da perspectiva da guarda compartilhada. O que é alternado na concepção da lei é a residência. Você alterna o domicílio, você alterna o convívio da criança na casa de um, na casa de outro, para que não ocorra visitas no shopping, no parque, né, assistidas por um terceiro. Então, a legislação ela vem contribuir para dizer, olha, o convívio tem que ser alternado em domicílios. Porém, a guarda compartilhada, compartilhamento de direitos e responsabilidades. Direitos, por exemplo, participar da educação, da saúde, das decisões a respeito da criança, né, de ir numa consulta médica, etc. e tal. Isso é o compartilhamento que a legislação propõe. Alternância de residência.
tá? Agora, a forma como vai ser estabelecido, por exemplo, dependendo se um pai está num domicílio no município, o outro está em outro, de repente a guarda alternada pode ser uma solução. Ela fica determinados períodos com um e outros períodos com outro. Agora, sob perspectiva psicológica, a gente sabe, né, já que acaba que a demanda processual passa pelo crivo do setor psicossocial, a gente sabe, se os pais residem no mesmo município, é impossível de você alternar horário para uma criança pequena, primeira, segunda infância, que ainda está estabelecendo a sua própria rotina de orientação espacial e temporal. Então, como submeter essa criança a um domicílio uma semana, outro domicílio a outro? Mesmo porque aí não teria uma convivência compartilhada, seria uma coisa fragmentada, né? Hora só lá, hora só aqui. Só dar uma fechadinha. Eu acho interessante isso que você colocou, Magali, mostra a importância da gente poder estar dirimindo essas dúvidas, porque são legislações novas. E só para fechar, eu acho que as estatísticas, os trabalhos a respeito, eles ainda são recentes, mas tem havido sim trabalhos que ainda não estão concluídos. Recentemente eu orientei um trabalho sobre guarda compartilhada e alienação parental lá na Academia Judicial de Santa Catarina, mas ainda é um trabalho que não é estatístico, é um trabalho mais bibliográfico. Tá? E eu acredito que em breve nós poderemos contar com pesquisas, porque ainda que nós, os profissionais do judiciário, não tenham tempo para isso, mas eu acho que na universidade eu sempre sou procurada para participar de banca, orientar trabalhos nesse sentido. Então eu acho que em breve teremos um feedback bem interessante aí. Nós vamos abrir para mais uma pergunta, mas só complementando essa questão da guarda compartilhada. Nós trouxemos hoje à venda 5 livros também, além do livro deles, né? A Morte Inventada e o filme A Morte Inventada. Nós trouxemos 5 livros do Dr. Douglas Phillips. Ele é de Santa Catarina e ele está trabalhando muito sobre a perspectiva da nova legislação da guarda compartilhada e também da alienação parental. Inclusive tem um dos volumes que é sobre a perícia social e psicológica. Então esses livros estão aí à venda. Quem quiser comprar o kit fechado, são 5 livros, nós estamos comercializando esses livros para ele. E já fica antecipadamente um convite para vocês no dia 16 de junho, lá no auditório Cecília Palmério, às 19h30. O Dr. Douglas, ele vai comparecer para falar da guarda compartilhada. Tá? Ele vem de Santa Catarina, inclusive hoje ele está lançando esses livros em Lisboa. Então, assim, gostaria já de deixar antecipadamente o convite com vocês. Vai ser um evento muito bom com a presença dele, só que vai ser lá em Uberaba. Agora a gente faz, né, faz um troca, né, hora lá, hora aqui. Mas vamos lá para a última pergunta, porque depois nós temos, olha, a venda dos livros com os autógrafos. Temos o coffee break, tá? E vamos disponibilizar os nossos contatos, aqueles que tiverem dúvida, depois podemos responder pessoalmente, porque nunca dá para esgotar todas as dúvidas, infelizmente. E ainda bem, né? Boa tarde, meu nome é Deise, eu sou estudante de Direito. E a gente, como estudante de Direito, a gente busca não só a vivência jurídica, mas uma vivência também social. E a gente precisa saber onde buscar, por exemplo, essa convivência no que tange a assistência social, porque é muito importante a gente entender a raiz, a causa, o efeito e o pós-efeito. E a gente quer estar no meio disso. Hoje em dia eu vejo que o estudante de Direito, ele está cada vez mais cedo interessado em saber qual vai ser a sua área, em saber qual que vai ser o seu tema do TCC. Então, assim, vocês estão sem mão de obra para assistência social e às vezes tem uma gama de estudantes não tão preparados assim teologicamente, mas a gente está sedento por esse espaço. Então, assim, queria saber de vocês se vocês têm algum projeto para profissionalização dessa área de assistência social, sem ter necessidade de ser um curso superior e tudo, para a gente trabalhar mais efetivamente nos casos
mas sem abandonar o nosso curso, para agregar mesmo, para ajudar no caso. Bom, Deise, é interessante a sua colocação. Eu acho que o direito, né, eu até estava falando hoje aqui, antes do evento, eu participei há um tempo de um congresso internacional lá em Brasília. Então, uma desembargadora, que já hoje é aposentada, desembargadora carmelita americana do Brasil, ela me falou uma frase que foi muito marcante. Ela abriu a fala dela dizendo que o direito de família não cabe na lei. E, de fato, né, a lei está sempre atrás, buscando tipificar o fato social, atrás do fato social, né? Daí a importância do trabalho interdisciplinar, né? Daí a importância de nós estarmos aqui, né? Uma equipe completa, né? Exatamente, para poder compreender esses fenômenos para além do fenômeno, né? De poder dar de poder estabelecer um verdadeiro diálogo, né? Eu dou aula no Departamento de Serviço Social da PUC, do Rio de Janeiro, como professora da graduação, né? E eu estou sempre articulada com os colegas lá do Departamento de Direito. Todo ano a gente passa esse documentário, faz um debate, né, lá para os alunos de Direito. E eu chamo também o pessoal do Direito lá para o Serviço Social. Enfim, eu acho que corrobora a importância de nós estarmos aqui, de um evento como esse. E eu, da minha parte, quero me colocar disponível, tá? Eu estou sempre dando curso de perícia social em outros estados do Brasil. Então, quem quiser entrar em contato comigo através da rede social, ou através do meu e-mail, pode me adicionar. Meu nome na rede social é Maria Luísa Valente e meu e-mail é valente.luisa@uol.com.br. Tá? Quem quiser, enfim, que eu envie meus textos, quem quiser até mesmo uma supervisão, eu trabalho muito online também. Há pouco tempo eu dei uma supervisão para a equipe do Tribunal de Justiça de Manaus, do Amazonas, que foi bem interessante. Eles me mandaram um caso, a gente discutiu, até o juiz participou depois o doutor Gildo, claro, tem que ser um juiz igual a ele, né? Participou da nossa reunião ali via Skype. Então, a tecnologia ajuda muito nesse sentido, né? Então, é isso. Mais uma vez, eu só quero reiterar a importância desse encontro. Deise, é importante também deixar assim, a você algumas informações do que o próprio tribunal está fazendo, né? Por exemplo, esse projeto que a doutora Miralda implantou lá em Uberaba, numa parceria também com o Judiciário, que são as oficinas de parentalidade. Quem vai trabalhar nas oficinas pode ser o voluntário, e ele vai trabalhar numa equipe interdisciplinar. Então pode ser o estudante de Direito, estudante de Serviço Social ou Psicologia, é todo um trabalho integrado e que você pode realizar o treinamento, a capacitação gratuitamente. Né? Se tiver interesse em deslocar para Uberaba, mas pode também procurar os profissionais da sua universidade, os profissionais do fórum, da comarca daqui, né? Ou mesmo do Ministério Público, a doutora Mara está aqui, para que tragam esses projetos, para que vocês, alunos, tenham oportunidade. Um outro projeto bacana que eu estou vindo essa semana de Uberlândia, eu estava dando lá uma capacitação em mediação judicial, que também é uma ótima e excelente possibilidade de vocês trabalharem em equipe interdisciplinar. Tem até uma aluna aqui que fez o curso comigo em Uberlândia, ficou sabendo do evento e veio nos prestigiar, uma querida aí de Perdizes, muito bem-vinda.
e que vocês, alunos, também podem se inscrever no site do tribunal para realizar esse treinamento, tá? Em mediação, e depois você vai ser mediadora, pode ser voluntária como aluna. Outra orientação, traga para a comarca de Araxá o curso a ser ministrado aqui mesmo, né? Tribunal de Justiça de Minas Gerais pode promover esse curso de mediação aqui, da mesma forma que podem trazer também a oficina de parentalidade, ok?